pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu tinha falado, esse é o vídeo que eu vou fazer contando um pouquinho mais sobre a minha história, sobre o meu relacionamento e como tudo começou, qual que foi o propósito de Deus até hoje nas nossas vidas. Eu conheci o Lucas há 7 anos atrás, né? E eu era bem adolescente, né? Ele também. Eu cresci na igreja, o Lucas também. A gente fala que a gente foi amor à primeira vista. Logo que a gente se viu, a gente já se apaixonou um pelo outro. E eu sempre tive os princípios muito de oração, né? Eu aprendi isso com os meus pais, a minha casa sempre teve isso, né? Nunca dormi antes de orar. Então eu nunca dormi antes de orar, desde quando eu nasci, eu e os meus irmãos. E desde quando eu olhei ele pela primeira vez, eu orava pela vida dele. Né? Eu já ia na igreja e eu orava muito pela vida dele, para que Deus abençoasse, para que Deus cuidasse. A gente era aqueles amigos, assim, que tinha amigos em comuns e aqueles dois que era bem zoado na turma, por conta da nossa idade, por conta da gente nunca ter ficado com outra pessoa, nunca ter se envolvido com outra pessoa, então a gente era muito zoado. Mas eu sempre fui muito tranquila em relação a isso, e o Lucas também, né? Eu nunca me envolvi com outra pessoa, fora ele, e ele também nunca se envolveu com outra menina. E eu orava muito pela vida dele. Desde então eu orei assim, e era aquela oração bem inocente mesmo. Ai Deus, que o Senhor cuide da vida dele, Pai, porque se ele for a pessoa certa pra mim, então amém, que não sei o que. E eu, né, e foi passando, a gente ficou um ano só se olhando, a gente nunca conversou, a gente nunca se envolveu nada, a gente ficou um ano só se olhando mesmo, até que teve uma época que ele veio conversar comigo, a gente conversou, no final das contas a gente acabou combinando de ficar, a gente ficou pela primeira vez, foi o meu primeiro beijo e o dele também, e logo que ele me beijou pela primeira vez, foi muito engraçado, porque eu era muito assim insegura, né? E ele também, ele já falou assim, ele já chegou em mim e falou assim, então, você aceita namorar comigo? Aí eu peguei e fiquei, poxa vida, mas já? Ele acabou, a gente acabou de ficar pela primeira vez e você já quer... Aí ele falou pra mim que era um princípio dele, né, na igreja que ele tava indo, e ele não queria ficar se beijando por aí, ele queria ter um compromisso sério comigo. E na época a gente tinha o quê? 13, 14 anos? Ou 15? Mais ou menos aí, mais ou menos isso. E eu nunca respondi, porque eu falava que eu era muito nova e meus pais nunca iam deixar. Mas assim, eu vou pensar. E nisso a gente nunca mais ficou, a gente só foi se olhando mesmo. Ele acabou mudando de escola e eu continuei orando pela vida dele. Eu sempre orava muito assim, para que Deus protegesse ele para a escola, mas eu orava muito. Até que os meus pais acabaram saindo da igreja que eles iam, aí eu também parei de ir. E daí foi aí que ele me chamou no WhatsApp, que ele ganhou um celular. E a gente começou a conversar. Acho que não tinha WhatsApp na época, era mensagem mesmo. Ele me chamou por mensagem, a gente começou a conversar. E foi aí que foi a época mais gostosa da minha vida. Porque a gente se conheceu tanto, eu era adolescente, ele também, a gente tava em férias, então a gente ficava o tempo todo no celular só conversando, mas era aquela conversa bem inocente, sabe? Onde a gente se conheceu tanto, que tipo de comida você gosta, que cor que você gosta, o que você gosta de fazer, qual que é o seu maior sonho. E foi aí que a gente virou melhores amigos, porque foi uma época muito gostosa, né? Esse é um outro assunto que eu quero muito compartilhar com vocês em um outro vídeo, que você ser amigo da pessoa. Nossa, foi uma delícia, assim. Ele me fez me sentir muito especial e eu aprendi muita coisa com ele, né? Eu nunca fui uma pessoa muito carinhosa, eu aprendi com ele também. Nessa época que a gente conversava, ele sempre foi aquela pessoa muito cuidadosa, que tinha medo de falar alguma coisa, me machucar, tinha medo disso. Ele era muito cuidadoso, então eu aprendi essa parte de carinho com ele, que também é um outro assunto. E, enfim, aí foi uma época maravilhosa que a gente ficou bem amigo.
no final do ano no outro ano eu acabei mudando de escola. E foi pra mesma escola que ele. E a gente acabava se vendo só nas quartas-feiras, porque eu estudava no período de manhã e ele à tarde, e só nas quarta-feiras, né? E daí foi aí que a gente se via, a gente falava, minha mãe conheceu ele, né? Por ver a gente se conversando na quarta-feira. A minha mãe gostou muito dele, muito mesmo. E logo no começo do ano que eu mudei para a escola dele, fiquei no mesmo período, ele falou, e aí, você lembra aquela pergunta que eu fiz pra você há 2 anos atrás? Aí eu falei assim, lembro dele, você vai me responder? Eu falei assim, vou, eu aceito namorar com você, só que a gente tem que ter um probleminha. A gente só pode namorar escondido. Os meus pais não podem saber de jeito nenhum. Aí ele falou assim, não tem problema, os meus também não. Então foi assim, a gente começamos a namorar escondido. Só que o nosso namoro foi muito engraçado, porque eu falo pro Lucas que a gente nunca namorou de verdade. Nem um pouquinho. Creio que a gente vai namorar de verdade mesmo só no nosso casamento. Mas assim, a gente era muito inocente, a gente era muito bobo, a gente tinha medo de tudo, das pessoas verem, igual tipo na escola que eu me mudei, tinha as minhas tias que trabalhavam lá, minha mãe trabalhava lá, então eu tinha muito medo de tudo, medo de acontecer alguma coisa, das pessoas falarem e a gente não tá fazendo nada de errado, então eu era muito assim, e o Lucas também, ele era muito assim. E graças a Deus, porque isso nos ajudou bastante a gente não ficar aí se agarrando no meio da rua. Então a gente nunca foi aquele namorado de ficar pegando na mão, de ficar se beijando, a gente nem se beijava direito. Mas a gente ficava só, dava um abraço de vez em quando, um selinho escondido bem rapidinho, pra ver se não tinha ninguém, se tava vendo ninguém. E a gente ficou isso até a metade do ano assim, né? Eu não tava indo na igreja, o Lucas já tava. Quando chegou na metade do ano, ele falou pra mim que no final do ano ele ia se batizar e que ele queria muito que eu também tomasse uma postura de começar a voltar pra igreja, porque ele queria uma pessoa do lado dele que buscasse a Deus. Aí ele já tocou na ferida, porque fez muito tempo que eu não ia, né? Então foi um período assim que eu briguei bastante com ele, porque eu falei que jamais ia mudar de igreja, apesar de eu não estar indo na minha antiga igreja. Foi um período assim bem de restauração mesmo. Ele teve muita paciência comigo, porque a minha cabeça estava totalmente virada no... enfim. Aí, na metade do ano, do nada, eu acabei indo pro encontro com Deus, que era da igreja dele, a igreja dele que estava organizando. Eu fui pro encontro, do nada, Deus preparou tudo certinho. Foi aí que eu descobri que desde quando eu disse o sim pra ele do nosso namoro escondido, ele começou a orar e jejuar pela minha vida, para que eu voltasse com tudo para Jesus. E então eu fui pro encontro. Nesse encontro eu senti coisas que eu jamais tinha sentido na minha vida. Foi um encontro muito especial, onde Deus falou muito comigo. Chorei horrores, senti muita presença do Espírito Santo, foi algo incrível. E logo que eu voltei do encontro, eu já voltei falando assim, Lucas, precisamos conversar sério. E aí a gente sentou, a gente conversou e eu tava com a decisão tomada, que eu era uma pessoa ainda que não era maior de idade, eu não tinha trabalho, então eu queria esperar em Deus. E eu acho que o nosso namoro escondido não estava sendo algo certo. Apesar de não ser um namoro, né? Mas não estava sendo algo correto. Eu não queria continuar. Eu queria esperar em Deus e queria que a nossa amizade ficasse mais forte. Foi aí que a gente começou, que a gente deu um pause nesse relacionamento e a gente voltou àquela amizade, voltou ativa e a gente ficou mais melhores amigos ainda. A gente vivia grudado, mas a gente não se beijava, a gente não se agarrava, a gente não pegava na mão, a gente não fazia nada. A gente era muito amigo. Quando eu precisava de um ombro amigo, de uma pessoa do meu lado, ele estava ali. E quando ele precisava também, quando eu precisava de oração, ele orava por mim, conselho. Então a gente foi uma época muito gostosa,